Olá pessoal do curso, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje estaremos estudando uma aula muito importante, tá? Que fala a respeito dos arquivos, de como o sistema vê e enxerga um arquivo. Vamos falar sobre ponteiros e ver como nós podemos acessar os arquivos, de que formas é que nós podemos acessar um arquivo. Então, para um sistema operacional, para o computador, um arquivo é tudo: fotografia, texto, música, o programinha que você criou aí no seu editor de texto. E dentro da memória do computador, esses arquivos eles ficam armazenados na forma de 0 ou 1. Sendo que essa forma 0 e 1, dentro da memória do computador, não fica explicitamente gravado 0 e 1. Se você abrir lá a memória, se você pudesse abrir a memória e olhar, você não veria 0 e 1 nenhum. Tá? Antigamente, quando as memórias eram feitas de núcleo de ferrite, esses dois sinais eram representados pelo estado de núcleo carregado, magnetizado ou desmagnetizado. Hoje em dia deve ter sido substituído por capacitores, né? Que é o único elemento eletrônico capaz de armazenar uma informação. Transistor não armazena, resistor não armazena, tá? Capacitor armazena a carga. Então, carregado ou descarregado, positivo ou negativo, 0 ou 1. É assim que o computador armazena as informações. Sendo que um byte representa 256 bits, e o bit é a menor forma, tá, de um dado, representa apenas uma informação, positivo ou negativo. E um byte é um conjunto de 8 bits, tá? Então é assim na memória que se guarda as informações, tá? 0 e 1, ligado ou desligado, magnetizado ou desmagnetizado, carregado ou descarregado. O que é um stream? Um stream é uma sequência de bits e bytes, tá, ok? Então, uma sequência de informações, dados, né, tá, armazenados sob a forma de bytes, bits e bytes. Um arquivo ele pode ser armazenado em modo texto e binário. O binário ele fica representado através de códigos, né, de bits e bytes. E o texto é aquela forma compreensível que você clica numa pasta, ela abre no seu Word, né, em forma de texto. Tá, ok? Você tem essa capacidade de trabalhar com arquivo em modo binário. Tá? Nós podemos criar e salvar um arquivo em modo binário, executar, carregar um setup e carregar esse setup, né, de forma binária. Podemos executá-lo no terminal. Nós podemos duplicar um arquivo, fazer uma cópia binária do arquivo, tá? Isso, quando nós fazemos isso, nós estamos pegando bit a bit, tá? Estamos copiando as informações, os bits de uma região da memória para outra região da memória. Desse modo, assim, nós trabalhamos, não só os programadores, todo mundo trabalha com arquivos em modo de texto, tá? E esse é o foco do nosso curso, tá? Arquivos, textos. Nós vamos abrir e fechar, gravar, ler e gravar arquivos em modo texto. No entanto, esses arquivos para C são streams, ou seja, sequências de bits e bytes, ok? Mas que depois codificado passam a ter a extensão TXT, tá? E podem ser lidos através de uma interface, né? Ficar compreensível aos olhos humanos, ou seja, assumir valores de dígitos, letras, símbolos, espaço de acentuação. Agora, como abrir um arquivo? Existe a função fopen,
e um ponteiro de arquivo file para abrir, alterar e criar um arquivo em seu HD. É necessário criar uma espécie de vínculo entre seu programa e um determinado endereço da memória onde está localizado, ou seja, não adianta só você ter um arquivo armazenado no espaço da memória e nomeado, né? Dar um nome para ele. É preciso, né, ter um meio de acesso a ele. Isso se faz através da função fopen e do ponteiro file. Nós vamos ver o que é ponteiro já já, tá? Essa ligação é complexa, é de baixo nível, que nós vamos trabalhar com memória. Mas não precisa ficar preocupado, porque você não vai ter conhecimento técnico de memória nenhum, tá? Através de de uma sintaxe da linguagem C, a gente pode trabalhar e manipular essa memória. Não precisa conhecer assembler, nada disso. Tá ok? Então nós vamos poder usar a biblioteca padrão para ter acesso, né, de entrada e saída, sem criar nenhum código, tá? Essa ligação entre o programa e os seus dados é feita através do ponteiro, que o ponteiro nada mais é que uma variável declarada, tá, que está apontando para o endereço aonde está a memória. Então não adianta você ter um arquivo criado binário numa localização da memória e dar um nome para ele, tá? Você tem que trabalhar com ele. Como você vai trabalhar? Da mesma forma que a gente trabalha com as variáveis, que nós apontamos o endereço da memória, né, com ele operando, e agora nós vamos trabalhar com esse endereço da memória, apontando para esse endereço com um ponteiro, tá? Então esse ponteiro ele vai apontar para a memória, para a posição da memória onde está o nosso arquivo. E esse ponteiro, ele é do tipo file. E o nome e o endereço é você que dá. Então cria-se um ponteiro file que vai apontar para um arquivo, tá, em determinada posição da memória para que se possa acessá-lo. Endereços e ponteiros. Então nós já falamos aqui que o endereço é o local da memória e o ponteiro ele aponta para a memória. Esse conceito não é muito fácil, mas não é preciso fazer muito esforço para poder conceituar, né? Captar o conceito do que é um ponteiro. Então nós já estudamos que a memória do computador é uma sequência de bytes. Cada byte armazena 256 valores. Os bytes são numerados sequencialmente. O número de um byte e o seu endereço, igual address. Isso você pode ver, esse endereço, se você imprimir, dar um printf em alguma variável com seu e, uma variável alfabética, por exemplo, ou caractere, imprime ela com e. Por exemplo, a variável caractere nomeada como coco, coloca lá print e coco, com aquele ponteiro e na frente, vai sair o endereço onde essa variável está, um conjuntinho de 8 números, tá ok? Um ponteiro é um apontador, um pointer, né? É um tipo especial de variável que vai armazenar um ponteiro, um endereço, né? Essa variável vai armazenar o endereço, vai apontar para o endereço. Um ponteiro pode ter um valor especial nulo, que não é o endereço de lugar algum, mas uma constante nula. Está definido no arquivo interface standard.lib, e o seu valor é 0. Um ponteiro P já é o nome da variável, armazena o endereço da variável I. Podemos dizer que o ponteiro aponta para I, ou que P é o endereço de I. Se um ponteiro P tem valor diferente de null, então asterisco P, que é assim que se declara um ponteiro, quando você vê um asterisco na frente do nome de uma variável, ela está querendo dizer que ele é um ponteiro.
Se você tem dois asterísticos, é um ponteiro de ponteiro. Então, o ponteiro asterístico P é o valor do objeto apontado por P. Tá ok? Então, não vou confundir esse asterístico com o valor de multiplicação. No caso aqui, quando ele é declarado dessa maneira, o C interpreta ele como sendo um ponteiro. Tá ok? Então, se é uma variável EP é igual ao endereço de I, né, ou seja, EI, então dizer que P, ponteiro IP, é o mesmo que I. Vamos entender o seguinte, que uma variável tem um endereço para o nome da variável, como já foi explicado, e o outro endereço para o que ela contém, certo? Você armazena o nome da variável num espaço da memória e o que ela contém em outro espaço. Através daquele operador IE, né, nós temos acesso ao que está contido no endereço da variável. O ponteiro faz a mesma coisa, ele aponta para o endereço da variável e não para o seu nome. Tá ok? Então, um ponteiro aponta para o endereço dos dados contido na variável. Quando fazemos que A é igual a B, A recebe o valor contido em B, ou seja, nós estamos atribuindo a A o valor de B. Quando modificamos A, esse conceito é bem importante, nós não modificamos B. Certo? Entenderam? A tem um valor, B tem outro. Se você faz A igual a B, os dois vão ter o mesmo valor. A seguir, se você mudar o valor de B e mudar o valor de A, os dois vão ter valores diferentes. Ok? Com o ponteiro, isso é diferente, porque o ponteiro ele aponta para o endereço da memória. O ponteiro em si ele não tem um valor, ele aponta para o endereço da memória, ou seja, é como se os dois compartilhassem o mesmo valor. Tá ok? É como se o endereço da memória tivesse dois nomes diferentes, fosse duas variáveis, e é exatamente isso, tá? Então, quando você trabalhar com o ponteiro da variável, você vai estar modificando o conteúdo da variável. Vamos supor que a variável comece a inicializar de 1. Você cria um ponteiro apontando para o endereço dessa variável. Quando você pegar esse ponteiro e fizer ponteiro é igual a 2, a variável passou a ter o valor 2. Porque ponteiro está trabalhando com o endereço da variável. Tá? Então, uma aplicação disso. Porque precisamos de uma função que troque os valores de duas variáveis internas, tipo x inteiro y e x. Então, nós declaramos uma void de troca, né, e passamos dois parâmetros, as duas variáveis. Isso está errado. Porque nós não podemos passar a declaração da variável por o parâmetro, tá ok? Nós podemos passar o seu valor. Então, aqui embaixo, temos que temp é igual a x, e x é igual a y, e y é igual a temp. Tá? O exemplo aqui não funciona, porque o x e o y não receberam valor nenhum, apenas receberam o nome das variáveis. Tá? Ela recebe cópias das variáveis e troca os valores dessas cópias, enquanto que as variáveis originais não se alteram. Porque essas variáveis aqui que estão criadas, aquele conceito de que você está dentro de um bloco, né? Quando você recebe int x e int y, você está recebendo o valor deles. Porém, esse valor, tá, é jogado dentro do x e o y que pertence a esse bloco de instrução. Então, apesar de eles terem o mesmo nome, eles vão ter endereços diferentes na memória. E o x esse x dentro dessa chave se refere ao valor, ao endereço desse x. Aquele x, tá, de outra função, da função troca, permanece inalterado, porque são duas variáveis diferentes. Tá? Essa função não tem acesso
a memória daquelas variáveis, nem essas variáveis alteram essas variáveis, porque são variáveis diferentes, são variáveis locais, só pode ser acessada localmente, tá? Mesmo elas tendo o mesmo nome, são variáveis diferentes com diferentes endereços da memória, tá? Então imagine que isso aqui fosse diferente, a B aqui em vez de a X. Eles iriam receber o valor de X e Y, tá? O mesmo valor, tá? Mas a B estaria em outro endereço. Se eu mudasse o valor dela, se fizesse A vezes B, não ia mudar nada o X e o Y, continuar com os mesmos valores, certo? Então, quando nós recebemos valores de variáveis através de parâmetros, nós estamos fazendo uma cópia, não é bem uma cópia, tá? Nós estamos recebendo os seus valores, mas elas são variáveis diferentes, mesmo que tenham o mesmo nome e o mesmo valor, que são outras variáveis, estão alocadas em um outro espaço da memória. Então esse exemplo aqui acima não produz nada, tá? No que se diz respeito a mudar o valor de x e y. Lógico que eles vão produzir alguma coisa aqui, tá? Mas o endereço de x e y original continua o mesmo, não se alteram. Para que eu possa passar, então quando eu quiser passar o valor das minhas variáveis de uma função para outra, quiser que o endereço original dessas variáveis passadas sofram alteração dentro, quando alguma função, alguma operação é executada dentro de uma outra função, então eu uso ponteiro, e ponteiro é assim que se declara, tá? Se não tivesse esse asteriscos aqui na frente, P seria apenas uma variável, mas como ele tem esse asterisco na frente, é uma variável ponteiro, tá? Tipo ponteiro. Então ele está passando o endereço dessas memórias, tá bom? Para cá. Então eu vou trabalhar com os ponteiros. Então toda operação que eu fizer com P e Q dentro desse bloco de instrução, que fica fora da função original, eu vou estar alterando efetivamente o endereço de P e Q original. Se eu mudar aqui dentro, se o P aqui for 1 e eu mudar aqui para 2, o endereço original desse P passa a ser 2. Se eu mudar o Q de 1 para 2, o Q original passa a ser 2. Ou seja, é uma coisa só. Tá? Se eu mudar o valor desse Q, esse Q sofre alteração. Se eu mudar esse P sofre, porque essas variáveis estão apontando para o mesmo endereço da memória. Tá bom? A sintaxe de um ponteiro, como no exemplo abaixo, né? Aqui está acima, mas é abaixo. É assim, o file é uma variável de ponteiro. Ela aponta para o ponteiro arquivo, tá? Então arquivo é um nome aqui, tá? Poderia botar fotos. Meu arquivo aqui é um nome, tá? Então file é um tipo de ponteiro de arquivo que aponta para o nome arquivo, ou seja, tá? Esse é o nosso arquivo que nós iremos trabalhar, que nós estamos dando um nome para ele, arquivo, ponteiro arquivo. Assim, a nova variável arquivo do tipo file, né? Do tipo file, será a relação entre o nosso programa em C e o arquivo que queremos trabalhar. Então, file está apontando para o arquivo. Então, sabemos que um ponteiro deve apontar para um tipo específico de dados, que no nosso caso é do tipo file arquivo, tá ok? Mas ele precisa apontar para alguém, só ter uma referência, né? Não basta. Então é aí que entra a função fopen. Então nós temos um arquivo, um endereço e um ponteiro apontando para esse endereço. Mas o que nós vamos fazer com isso? Nós temos um arquivo, nós podemos ler, gravar, ler e gravar. Só ler ou só gravar. E isso é definido através da função open, fopen, que serve para especificarmos algumas características do arquivo. Especificamente, como ele pode ser visto na declaração dessa função. Precisamos fornecer dois dados.
Essa é a sintaxe, ou seja, temos que fornecer para fopen o nome do arquivo e o seu método de abertura. Então, a estrutura fica assim: file, a variável de arquivo, que já foi definida lá em cima, já foi definido que file aponta para o arquivo, que é o nosso nome do arquivo, né? Então, file fopen, entre parênteses, o nome do arquivo e o modo de acesso. Para associar a nossa variável para um arquivo que será lido ou criado em seu computador, é necessário que você forneça a localização desse arquivo, tá? Afinal, a linguagem, o computador não pode adivinhar isso. Isso é feito através de uma string passada para a função open, como foi visto no slide passado. O endereço completo do arquivo, isto é, inclui o nome do arquivo. Vamos supor que vamos trabalhar com um arquivo chamado notas.txt, está faltando ponto aqui. Se queremos usar esse arquivo, se ele estiver na mesma pasta, no mesmo diretório, que é aconselhável sempre deixar tudo na mesma pasta. Quando você abrir um programa, tudo que você vai usar no programa, deixe na mesma pasta, para evitar complicação, tá? Então, se ele estiver na mesma pasta do seu executável, precisamos apenas fornecer o nome completo, com exceção do arquivo notas.txt, que está certo. E se no caso ele esteja em outra pasta, como no disco C do Windows, por exemplo, ou em outro diretório do Linux, temos que fornecer o caminho inteiro, ou patch completo, né? No caso do Windows, por exemplo, eu poderia estar em Home, Edson, Documentos, Programas, Notas. Tá ok? Porém, aqui vai um detalhe, que é um erro bem comum, tá? De acontecer. É representar a barra em uma string. Usamos duas barras, tá? Para você usar a barra em C numa string, porque barra ela tem significado para você. Então, para você tirar esse significado, você tem que botar duas barras seguidas. Aí a segunda barra pode ter o sentido de barra, tá? Assim, no Windows poderia ser, veja, que se você fosse estar esse comando no Windows, seria só uma barra. Como você está usando a linguagem C, é necessário colocar duas barras aqui, tá, gente? Vai guardar isso aqui, porque se você não botar duas barras aqui, você não vai achar teu arquivo, tá? Você não vai achar o arquivo de jeito nenhum, tá? Você vai olhar, já está certo, mas eu vou ter o endereço certo. Lembra disso, é importante, tá? A barra invertida para o C tem valor, tá? Se você botar a barra N aqui, ele vai saltar de linha, lembra? Que é o caractere de... Então para quebrar esse sentido, você tem que botar mais uma barra. Ele vai interpretar essa barra como simplesmente uma barra, tá? Um endereço, para você acessar esse endereço, está bem explicadinho isso aqui, né? Se o arquivo estiver numa pasta, vamos chamar de meus arquivos, dentro da pasta que ele está executável, fazemos meus arquivos, // nota, tá? Sem crise, certo? Então é isso. Nas próximas aulas, se vocês não captaram bem, não entenderam bem isso, que eu acho que não é o caso, né? Nós vamos continuar dando prosseguimento e com as aulas práticas, mais estudo de abertura e de leitura e de escrita, né? Nós vamos fazer alguns exercícios e vamos aprender sem nenhum trauma, tá, gente? Importante é vocês terem o conceito de que para ler um arquivo nós precisamos de um ponteiro, tá? Que o ponteiro vai apontar para a memória, que esse arquivo tem que ter um nome, tá? E que para referenciar esse arquivo nós vamos estar linkando ele, né? Através do file e a função fopen, né? Tá, ok? Que vai passar para a gente alguns parâmetros, o nome do arquivo, onde ele está armazenado e a maneira que ele será acessado. Isso a gente vai continuar vendo na próxima aula, tá ok? Então, até.